A vontade de Deus para a salvação do homem já está determinado na palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos quanto receberem a Jesus Cristo, ou recebam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, este é salvo, este será salvo. Já está tudo escrito ali e determinado. Mas e nas questões do dia a dia? Como entender a vontade do Senhor? Como saber qual é a vontade de Deus? Existem alguns canais que Deus nos dá para nós buscarmos esta vontade de Deus, justamente porque na conduta diária nós já temos esses privilégios, mas existem coisas que não estão tão explícito na palavra, nas decisões do que nós temos que tomar, que caminho tomar, que profissão ser, qual é a minha vocação, qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Como é que eu vou entender toda essa vontade de Deus? Eu entendo e penso e acredito que, assim como o Senhor Jesus Cristo sempre fez, todas as vezes que Jesus ia tomar uma importante decisão, isso está escrito nos 4 evangelhos, ele levantava-se pela madrugada ou passava a noite inteira orando, buscando orientação de Deus. Ele falava com Deus. Ele dava tempo para a oração. Ele dobrava os seus joelhos diante do Pai. Quando ele agonizou no Getsemane, ali sofrendo pela dor que ele ia passar, ele orando, orando e orando e orando, voltou, viu seus discípulos dormindo e cansados. E ele disse: vocês não podem orar comigo pelo menos por 1 hora? Voltou a orar de novo e continuou aquele sofrimento, aquela peleja, aquela luta. Ele voltou a falar com os discípulos e os discípulos estavam cansados de novo. Ele voltou à sua luta e na sua oração com o Pai, então ele disse: Senhor, se possível de mim, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Veja então que na oração, ou a oração foi determinante para que ele, mesmo sabendo de todo o sofrimento que passaria, ele disse: mas e a tua vontade? Então, isso vai ser encarado como a tua vontade. E a tua vontade, a vontade de Deus para nós, não é pesado, não é difícil. Na vontade de Deus, às vezes, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, mas ainda é a vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus em oração é importante porque nós precisamos da orientação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito Santo intercede por nós e nos revela, então, a vontade de Deus. O livro de Romanos nos ensina isso e nos diz que nós precisamos buscar esse Deus em oração, que nós precisamos nos debruçar diante desse Pai maravilhoso e dizer: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. O Senhor Jesus, nos seus ensinos aos apóstolos e à igreja, ele deixou a oração do Pai Nosso como um modelo de oração, e ele, nesta oração, ele fala que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós precisamos pedir orientação do Senhor. Nós precisamos dizer: Deus, faça a tua vontade na minha vida. Porque a minha vontade muitas vezes quer prevalecer. A minha vontade quer aparecer. A minha vontade se esforça para se mostrar. A minha vontade sempre vai me levar num caminho errado. A Bíblia nos ensina que há caminhos ao homem que parecem ser bons, ser corretos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor, ou seja, da sua vontade. Nós precisamos então compreender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos ter esse direcionamento para sabermos qual é a vontade de Deus. E como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu estou orando e agora eu preciso ouvir a voz de Deus. Como é que Deus fala comigo? Deus fala comigo através da minha meditação diária. Deus fala comigo através da sua palavra. Deus fala comigo através da pregação. O nosso coração precisa estar aberto, o seu coração precisa estar aberto para, ao ouvir a palavra de Deus, venha então e diga: Senhor, fala comigo, é a tua vontade, é a tua palavra que está sendo pregada e eu quero experimentar a tua vontade. Eu quero ouvir o sermão e saber qual é a tua vontade. Eu quero ouvir o pregador e entender a tua vontade. Eu quero ouvir a mensagem e saber que essa mensagem é do Senhor para mim. Não é apenas para o irmão, não é apenas para o crente que não veio. É para mim, para que eu então compreenda qual é
a tua vontade. Eu digo a você que é importante que você saiba qual é a vontade de Deus. Onde Deus quer você no serviço, na sua obra. Que tipo de crente, que modelo de crente Ele quer que você seja. Sabe, meus amados irmãos, é interessante quando nós entendemos isso, porque nós começamos a estar no centro da vontade de Deus. Alguém uma vez disse que estar fazendo a coisa certa é bom, mas estar fazendo o que é certo, no lugar certo, no centro da vontade de Deus, é excepcional. Isto é fantástico. Isso traz paz ao coração, tanto de quem faz, quanto de quem está recebendo a palavra. Isso traz paz ao coração de cada crente que se coloca à disposição de Deus, porque não importam as circunstâncias da vida, o que a vida ofereça, ele vai entender que esta é a determinante da vontade de Deus. Deus tem planos para nós. Deus tem nos orientado a seguirmos o seu caminho. Quando lemos o texto dos Hebreus, que o apóstolo nos ensina e nos diz que nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Jesus, olhar para frente, olhar para deixar as coisas que para trás ficaram e prosseguirmos para frente, como é importante, porque nós entendemos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Por que é importante estar no centro da vontade de Deus? Porque os que não estão na vontade de Deus desistirão. Não vão conseguir prosseguir. Porque as dificuldades serão tamanhas e serão maiores e tomarão conta da situação e não vai conseguir continuar a fazer aquilo que ele acha que deve fazer, porque ele acha, ele não tem convicção. Estar na vontade de Deus é importante porque ela nos mantém na obra independentemente de qualquer situação ou circunstância. Nós não vamos duvidar, nosso coração não vai duvidar, a nossa atitude não será a atitude de pessoas que duvidam, mas que vão crer, confiar e prosseguir. Estar no centro da vontade de Deus é importante porque nós vamos compreender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, qual é a nossa função, não somente a forma em que nós estamos servindo, mas qual é a minha função nesse corpo. Deus me chamou para quê? Qual é o meu ministério? O Senhor tem me chamado para ser um pastor, um diácono, um servo. Para o meu dom espiritual, qual é? É o dom de orar, é o dom de servir, de administrar, de misericórdia. Qual é o meu dom? Qual é o meu lugar nesse corpo de Cristo chamado igreja? Estar no centro da vontade de Deus também é importante, porque aí eu vou certamente contribuir de forma muito mais efetiva para o amadurecimento e o crescimento da igreja. Aos Efésios, o apóstolo escreve dizendo exatamente isso, que a igreja ela produz o seu próprio aumento quando ela funciona com todas as suas engrenagens, ou como se fosse uma engrenagem que um está ligado ao outro, e produzimos o nosso próprio aumento porque nós sabemos o que temos que ser e o que temos que fazer para Deus, porque eu estou no centro da vontade de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina e nos diz que quando eu estou na vontade de Deus, eu vou glorificar a Deus com os meus dons, porque eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, fazer a vontade de Deus agora é importante. Saber qual é a vontade de Deus é determinante para que eu possa, então, agradar a Deus em tudo que faço, falo, penso, vivo e sou. Irmãos, voltando, nós temos a palavra que nos orienta sobre toda a vontade de Deus. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos revela toda a vontade de Deus. Nós temos o próprio Cristo habitando em nosso coração, que já nos fez entender a vontade de Deus. Nós precisamos agora, como crentes, vivermos nesta vontade do Senhor. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento de qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pense, analise. No momento que você vive agora, as decisões que você tem que tomar agora, a situação que você está vivendo agora,
o que você vai fazer que realmente agrada ao Senhor. Não faça para agradar a você mesmo ou para agradar as pessoas, os homens. Olhe para Deus e busque no Senhor, busque orientação na palavra, busque orientação do Espírito Santo. Fale com Deus em suas orações e ouça a voz do Senhor no seu coração. Que Deus te abençoe.